Eu lembro exatamente do som do silêncio às 3 da manhã. Não é silêncio de paz, é silêncio pesado. Silêncio que parece julgamento. A tela do celular ilumina meu rosto no escuro enquanto eu deslizo o dedo pelas redes sociais como se estivesse cutucando uma ferida aberta. Todo mundo parece avançando, formaturas, negócios, viagens, projetos incríveis, corpos perfeitos, vidas organizadas e eu ali, parado, ou pior, andando para trás. Eu sinto aquele aperto no peito que mistura vergonha com raiva. Não raiva do mundo, raiva de mim mesmo, porque a verdade é simples, crua, sem filtro. Eu falhei. E quando eu digo falhei, não é aquela falha bonita de palestra motivacional, não é aquela história romantizada que cabe em post de Instagram. Eu tô falando de decisões ruins, promessas quebradas, planos abandonados no meio do caminho. Eu tô falando de noites em que eu abro o notebook decidido a mudar de vida. E 20 minutos depois estou vendo vídeo aleatório porque a ansiedade é grande demais. Eu conheço esse lugar. Conheço profundamente, porque eu morei nele por muito tempo. Eu lembro da época em que eu acordava já cansado, não fisicamente, mentalmente, como se meu cérebro tivesse sempre rodando uma lista infinita de comparações. Fulano já conseguiu. Ciclano já construiu algo. Beltrano parece ter a vida resolvida. E eu? Eu tinha desculpas. Eu tinha muitas. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho oportunidade. Mas existe uma coisa curiosa sobre as desculpas. Elas são extremamente confortáveis. No começo. Depois elas começam a apodrecer dentro da cabeça. Eu lembro de uma noite específica, uma daquelas noites em que tudo parece pesado demais. Eu tinha acabado de abandonar mais um projeto que comecei cheio de entusiasmo semanas antes. Só mais um na coleção. Eu fecho o notebook. Encosto na cadeira, olho para o teto e sinto aquela pergunta que ninguém gosta de ouvir. A pergunta que não dá para silenciar com memes ou vídeos. Será que o problema sou eu? Essa pergunta dói. Dói porque ela desmonta a narrativa confortável de que o mundo está contra você e não, o mundo não está contra você. Ele simplesmente não está nem aí. Essa é uma descoberta brutal. Enquanto eu estava ali reclamando da vida, o mundo continuava girando. Pessoas continuavam tentando, errando, tentando de novo. E eu estava preso numa espécie de limbo estranho entre querer mudar e ter medo de mudar, porque fracasso tem um efeito psicológico. Curioso, ele bagunça a identidade, você começa falhando em uma coisa, depois em outra, depois em outra. E sem perceber, algo perigoso começa a acontecer. Você deixa de pensar, eu falhei. Começa a pensar, eu sou um fracasso. Parece sutil, mas essa diferença destrói vidas. Porque quando você acredita que é o fracasso, você para de tentar. Eu vivi isso, te conto uma cena real. Eu estava na mesa da cozinha, notebook aberto, tentando estudar algo que poderia melhorar minha situação. 15 minutos depois, eu estava olhando para o cursor. Pisque, 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 pisque. Cada piscada parecia uma provocação. Meu cérebro estava cheio de pensamentos. Você já tentou isso antes? Vai largar no meio de novo. Pra que fingir? Eu fecho o notebook, levanto, vou até a geladeira. Fico olhando para dentro dela como se fosse encontrar uma resposta entre o pote de margarina e um resto de pizza frio. Ridículo, mas extremamente humano. Essa é a parte que ninguém mostra quando fala sobre sucesso. A parte patética. A parte em que você sente vergonha até de si mesmo. Eu lembro de pensar algo naquela noite, algo que me atingiu como um soco. Talvez o problema não seja que eu falhei. Talvez o problema seja que eu nunca aprendi a lidar com falhar, porque ninguém ensina isso. Na escola, errar significa perder ponto. Na faculdade, errar significa atraso. Nas redes sociais, errar significa humilhação pública. Então o cérebro faz o quê? Ele evita tentar. Evita risco, evita exposição, evita tudo. Só que existe um efeito colateral brutal nisso. A vida começa a encolher, você percebe?
ela vai ficando pequena, rotina pequena, sonhos pequenos, decisões pequenas. E aos poucos você começa a aceitar uma versão da vida que lá no fundo você sabe que não é a que queria. Eu estava nesse ponto. Não era um fundo do poço cinematográfico, era pior, era uma mediocridade, confortável, sem drama, sem tragédia, só aquela sensação constante de que eu estava desperdiçando potencial. E isso corrói devagar, silenciosamente. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Não foi um momento épico, não teve música inspiradora, não teve iluminação divina. Foi algo muito mais simples, muito mais cru. Eu percebi uma coisa. Eu estava cansado, mas não cansado de tentar. Eu estava cansado de fugir. Fugir do desconforto, fugir da responsabilidade, fugir da verdade óbvia de que eu precisava mudar, porque fugir é exaustivo. Você passa mais energia inventando justificativas do que realmente resolver o problema. E naquele momento eu pensei algo que mudou completamente minha relação com o fracasso. Talvez fracassar não seja o fim, talvez seja apenas um momento em que a vida esfrega um espelho na sua cara, um espelho brutal, sem filtro, sem edição, mostrando exatamente quem você é naquele momento. E a pergunta real não é: por que eu fracassei? A pergunta real é muito mais incômoda, muito mais poderosa. Eu tenho coragem de olhar para isso. E recomeçar, porque recomeçar não é romântico. Recomeçar é humilhante. É admitir que você precisa voltar alguns passos, que precisa reaprender, que precisa reconstruir coisas básicas. E ninguém gosta disso. Mas naquela madrugada silenciosa, olhando para o teto, eu percebi algo estranho. Algo que eu não sentia há muito tempo. Um pequeno espaço. Um espaço entre o fracasso que eu vivi e a pessoa que eu ainda poderia me tornar. E naquele espaço, pela primeira vez em muito tempo, eu senti possibilidade, eu demoro para admitir isso, mas a verdade é que o fracasso não foi o que mais doeu. O que mais doeu foi perceber o padrão. Fracasso acontece. Agora, repetir o mesmo fracasso várias vezes seguidas, isso começa a parecer identidade. E identidade é perigosa, porque quando algo vira identidade, você para de questionar. Você aceita. Eu lembro de um período específico em que tudo parecia um ciclo ridículo. Eu começava empolgado, cheio de ideias, cheio de energia. Primeiro dia produtivo, segundo dia aceitável, terceiro dia já começava a escorregar. No quarto dia, sumia, desaparecia, e então vinha aquela fase clássica, a fase do eu começo segunda-feira virou um símbolo estranho na minha vida. Toda segunda era uma promessa nova, toda terça já era uma justificativa, e toda sexta era uma sensação amarga de que eu tinha me enganado de novo. Eu sei que muita gente conhece essa sensação. Você abre o aplicativo de notas e escreve um plano perfeito. Rotina matinal, estudo, treino, projetos, disciplina, fica lindo no papel. Mas no mundo real, o despertador toca e a realidade bate. Eu lembro de um dia em particular, era manhã cedo, eu tinha prometido a mim mesmo que ia começar uma nova rotina. Acordar mais cedo, estudar 2 horas, organizar minha vida. O despertador toca. Eu olho para ele e aquele pensamento venenoso aparece. Qual a diferença? Você sempre desiste mesmo. Esse pensamento é silencioso, mas ele pesa toneladas. Eu desligo o despertador. Mais 10 minutos. Depois mais 10 quando percebo. 2 horas passaram. Eu levanto da cama com aquela sensação estranha de derrota antes mesmo de começar o dia. E é nesse tipo de momento que algo perigoso acontece. Você começa a construir uma narrativa interna. Eu não sou disciplinado. Eu não consigo terminar nada. Talvez eu simplesmente não tenha o que é preciso. Essa narrativa é confortável, porque ela explica tudo, mas ela também aprisiona. Porque se você acredita nela, você para de lutar. Eu estava muito perto desse ponto. Muito perto. De aceitar que talvez eu fosse apenas mais uma pessoa que fala muito, sonha muito, mas nunca constrói em nada.
E então aconteceu uma coisa curiosa. Nada grandioso, nada dramático, foi só um comentário. Eu estava conversando com um amigo que parecia ter a vida muito mais organizada que a minha. Trabalho avançando, projetos andando, rotina sólida, e eu soltei aquela frase clássica: Cara, você tem muita disciplina. Ele riu, mas não foi uma risada de orgulho. Foi quase uma risada cansada. E ele respondeu algo que eu nunca esqueci: Disciplina? Você acha que eu tenho disciplina? Eu só cansei de recomeçar do zero. Aquilo me confundiu. Cansou de recomeçar? Ele explicou. Durante anos ele também abandonava tudo. Projetos, hábitos, metas. Mas chegou um ponto em que recomeçar ficava mais doloroso do que continuar. Recomeçar significava sempre voltar para o início, sempre reconstruir, sempre recuperar o ritmo, e isso cansa muito. Então ele começou a fazer algo simples, ridiculamente simples. Ele parou de tentar ser perfeito e começou a ser apenas consistente. Se ele falhava um dia, no dia seguinte ele voltava sem drama, sem discurso motivacional, sem promessas gigantes, apenas voltava. Essa ideia parece óbvia, mas na minha cabeça foi quase uma revolução, porque eu sempre tratei o fracasso como um evento final, algo definitivo, algo que cancelava tudo. Se eu quebrava a rotina, pronto, já era. Se eu perdia um dia, a semana estava arruinada. Se um projeto atrasava, significava que ele estava condenado. Percebe o problema? Era uma mentalidade de tudo ou nada. E a vida não funciona assim. A vida real é bagunçada. Ela tem dias ruins, tem atrasos, tem erros, tem cansaço, e quem aprende a lidar com isso, continua andando. Quem não aprende, vive recomeçando eternamente. Eu percebo algo incômodo. Naquele momento, eu não estava fracassando porque eu não tinha capacidade. Eu estava fracassando porque eu tratava cada erro como prova de que eu deveria parar. Era como tentar aprender a andar de bicicleta, mas desistir toda vez que caía ridículo. Mas foi exatamente o que eu fiz durante anos. E ali começa uma virada silenciosa dentro de mim. Não é entusiasmo, não é motivação. É algo muito mais frio, clareza. Eu começo a enxergar meu comportamento quase como um experimento psicológico. Eu começo a observar meus próprios padrões. A procrastinação, as desculpas, as fugas rápidas para redes sociais, a necessidade de dopamina fácil. Tudo começa a ficar óbvio demais para ignorar. É desconfortável, porque quando você enxerga o padrão, você perde a desculpa de que não sabia. E agora surge uma pergunta ainda mais incômoda. Se eu já sei exatamente o que estou fazendo de errado, por que eu continuo fazendo? Essa pergunta me acompanha por dias, sem resposta. Até que uma madrugada, sim. Outra madrugada a menos, algo encaixa na minha cabeça. Eu não tinha medo do fracasso. Eu tinha medo da responsabilidade, que vem depois da consciência. Porque quando você entende o problema, você não pode mais fingir que não vê. E isso muda tudo. Significa que cada escolha passa a ser realmente sua. Cada distração, cada desculpa, cada decisão de desistir. Tudo seu, sem terceirizar a culpa, sem narrativa. Confortável, é pesado, mas também é libertador. Porque naquele momento eu percebo algo brutalmente simples. Se o problema sou eu, então a solução também pode ser. Essa ideia é estranhamente poderosa. Ela devolve controle. Não controle total da vida, mas controle suficiente para dar o próximo passo. E às vezes, tudo que você precisa é exatamente isso. Não uma revolução, não uma transformação mágica. Apenas um ponto de ruptura, interno. Um momento em que você olha para o próprio padrão e decide que ele não manda mais em você. Esse momento não é bonito. Não é. Cinematográfico? É silencioso, quase invisível, mas quando ele acontece, o recomeço deixa de ser uma promessa e começa a virar ação. O momento em que eu realmente recomeço. Não parece heróico, na verdade parece pequeno, ridiculamente pequeno. Nada de transformação instantânea, nada de acordar às 5 da manhã, cheio de energia como nos vídeos motivacionais,
que eu costumava assistir tentando me convencer de que na segunda-feira eu viraria outra pessoa. Não. O recomeço acontece numa terça-feira comum, sem cerimônia, sem plateia. Eu sento na frente do notebook e pela primeira vez em muito tempo eu não faço um plano gigantesco sem nova vida, sem nova rotina perfeita. Eu só faço uma coisa, uma tarefa simples, pequena, quase, patética, mas eu termino e quando termino, algo curioso acontece. Nada explode. Nenhuma música toca. Nenhuma sensação épica invade meu corpo. Mas também não existe aquela culpa esmagadora que costumava aparecer no final do dia. Existe apenas silêncio. Um silêncio diferente. Um silêncio limpo. E aquilo vira o primeiro tijolo no dia seguinte. Eu repito, não perfeito, nunca perfeito. Alguns dias são bons. Outros são uma bagunça completa. Tem dias em que eu volto para velhos hábitos. Perco horas rolando redes sociais, comparando minha vida com a de pessoas que parecem estar 10 anos à minha frente. Mas agora existe uma diferença. Eu não abandono o processo, eu simplesmente volto sem drama, sem discurso, sem autopunição, só volto. E isso muda tudo, porque eu começo a perceber algo que durante anos passou completamente despercebido por mim. A identidade não muda com promessas, ela muda com repetição. É estranho perceber isso, porque a gente cresce acreditando que mudança acontece com grandes decisões, grandes viradas, grandes momentos. Mas na prática, a mudança é incrivelmente entediante. Ela acontece em dias normais, dias sem motivação, dias em que ninguém está olhando, dias em que a única vitória possível é fazer algo mesmo sem vontade. Eu lembro de uma noite específica. Nesse período eu estava cansado de verdade. O tipo de cansaço mental que faz o cérebro implorar por distração fácil. O celular estava ali, na mesa, piscando com notificações, vídeos novos, mensagens, dopamina, instantânea esperando por mim. Minha mão quase pega o celular, quase. Mas eu paro. Não, porque eu virei uma pessoa super disciplinada. Mas porque algo novo começa a existir dentro de mim. Respeito, próprio um tipo silencioso de respeito que nasce. Quando você começa a cumprir pequenas promessas feitas a si mesmo, eu olho para o celular, depois olho para o trabalho que eu ainda preciso terminar e penso algo simples. Só mais 10 minutos. 10 minutos viram 20. 20 viram 40. Quando percebo, terminei. Eu fecho o notebook e fico olhando para a mesa. E pela primeira vez em anos, eu sinto algo diferente quando penso em mim mesmo. Não orgulho gigantesco, mas confiança. Confiança pequena, frágil, mas real. E confiança funciona como músculo. Quanto mais você usa, mais ela cresce. Eu começo a notar mudanças estranhas na minha rotina. Não são mudanças externas gigantescas, são mudanças internas. Minha relação com o erro muda. Antes, um erro significava desistência. Agora, um erro significa ajuste. Antes, um dia improdutivo destruía minha semana. Agora, ele é apenas um dia. Isso parece detalhe, mas essa diferença muda completamente o jogo, porque o fracasso deixa de ser um ponto final e vira informação, feedback, matéria-prima. Eu começo a tratar minha própria vida quase como um laboratório. O que funciona? O que não funciona? Quais ambientes me fazem produzir? Quais distrações me sabotam? Quais hábitos realmente fazem diferença? Essa curiosidade muda tudo. Porque quando você se torna curioso sobre seu próprio comportamento, você para de se odiar por ele e começa a entendê-lo. E quando você entende, você pode ajustar lentamente, gradualmente, sem teatro, sem transformação mágica, só evolução. E algo interessante começa a acontecer. O mundo externo começa a reagir. Projetos que antes morriam. No meio agora começam a avançar. Pequenos resultados aparecem, nada viral, nada impressionante, mas real.
E cada pequeno resultado reforça a nova identidade que está se formando, não a identidade de alguém, perfeito, mas a identidade de alguém que continua, e continuar é extremamente poderoso, porque a maioria das pessoas não falha por falta de talento, elas falham por abandono. Elas param cedo, demais, desistem cedo demais, se convencem cedo demais de que não são capazes. Eu quase fui uma dessas pessoas, quase. E às vezes eu penso em quantas vidas ficam presas nesse ponto. Não no fracasso, mas na interpretação do fracasso. Porque fracasso não destrói ninguém. A desistência, sim. E eu digo isso com calma agora, porque eu vivi o outro lado. Eu vivi o lugar onde você olha para trás e percebe que os piores momentos, as decisões erradas, as noites de ansiedade, as comparações tóxicas, tudo aquilo que parecia prova de incapacidade, na verdade eram apenas capítulos difíceis, mas capítulos. E hoje, quando alguém me pergunta sobre fracasso, eu não romantizo. Fracassar é desconfortável, é humilhante. Às vezes parece que todo mundo está avançando enquanto você está preso. Mas o fracasso também tem uma qualidade rara. Ele revela padrões, revela ilusões, revela quem você é quando as coisas não estão funcionando. E essa revelação, se você tiver coragem de olhar para ela sem fugir, pode ser exatamente o ponto onde a reconstrução começa. Não rápida, não fácil, mas sólida. E se você está ouvindo, isso agora talvez esteja exatamente naquele lugar que eu conheço tão bem, aquele lugar entre frustração e dúvida, entre vontade de mudar e medo de tentar de novo. Se esse for o caso, eu quero te dizer algo com calma. Agora, respira um pouco. A vida não é uma corrida linear. Ela não segue roteiro perfeito, todo mundo tropeça, todo mundo erra decisões, todo mundo passa por fases em que parece completamente perdido. Isso não define o final da história. O que define o final é algo muito mais silencioso, né? É a decisão de levantar mais uma vez, mesmo sem garantia, mesmo sem aplauso, mesmo quando o progresso parece microscópico. Porque a verdade é simples. Recomeços não são eventos gigantes, eles são construídos em pequenas escolhas diárias. Uma tarefa feita, uma distração evitada, uma promessa cumprida, um passo, depois outro, depois outro. E um dia você olha para trás e percebe que aquele fracasso que parecia um muro intransponível era apenas a porta de entrada para uma versão mais consciente, mais forte e mais honesta de você mesmo. E quando esse dia chega, você finalmente entende. Fracasso nunca foi o inimigo. Desistir era. Se você gostou do meu conteúdo, curta, comente e compartilhe com alguém que você também pode ajudar. Até o próximo vídeo.